Se os irmãos quiserem, todos tomarem o seu lugar, vocês podem já, fiquem à vontade. Quero pedir para que vocês abram a Bíblia de vocês lá em 1 Coríntios, no capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11. Meus irmãos, hoje, para ser bem sincero aqui, não sei se das outras vezes não foi alguma coisa desse tipo, mas eu quero falar para vocês uma coisa que... Hoje eu quero trazer uma palavra aqui que é eu vou dizer aqui que é um arroz com feijão. Uma palavra simples. Mas eu quero que seja um arroz com feijão bem temperadinho, sabe? Aquele arroz com feijão da avó. Temperado com alho e cebola. Você entendeu? E eu tenho certeza que o Senhor Jesus fará grandes coisas aqui. Nós sabemos que o Evangelho é simples, que a palavra do Senhor, ela não precisa de nenhum adorno, ela é completa. Eu sempre digo isso. Na palavra do Senhor não temos nem falta e nem sobra de nada. Não precisa tirar nada do que tem na palavra e não precisa colocar coisa nenhuma também. Deus, eu quero trazer aqui uma palavra que seja simples, mas que ao mesmo tempo alcance o teu coração aí. Uma palavra que traga edificação para o corpo, que traga consolo para você que veio aqui triste hoje. E uma palavra que te anime para continuar a sua caminhada com o Senhor. Que te exorte, que dê ânimo para você, que dê força para você continuar em nome de Jesus. Amém? Nós vamos falar sobre a ceia hoje. E a ceia para nós foi uma das coisas que o Senhor Ele pediu para nós continuarmos. No cristianismo, alguns, vamos dizer assim, entre aspas, rituais, eles permanecem até hoje. Hoje nós não comemoramos aquelas festas que nós víamos na Bíblia, que são as festas judaicas. Algumas igrejas até fazem algumas coisas assim, simbólicas, lembrando daquilo. Festa do Purim, festa Yom Kippur, festa da Páscoa, apesar de que a Páscoa a gente sim celebra. Mas nós não celebramos todas as festas dos judeus. E foi na Páscoa que o Senhor celebrou a última Santa Ceia. Até porque Ele é o Cordeiro Pascal. Ele é aquele que foi simbolizado lá em Êxodo, quando estava passando um espírito de morte no Egito. Deus deu uma ordenança para o povo, falou assim: olha, vocês vão comer um cordeiro e vão passar o sangue desse cordeiro nos umbrais das portas. Vocês vão cear, vocês vão sentar numa mesa e vocês vão comer junto, em comunhão. E a família que o cordeiro for muito grande para ela, chama uma outra família e come junto. Ou seja, compartilha o cordeiro. E a casa que tiver essa marca do sangue nos umbrais, nessa casa não entra a morte. E Jesus, ele veio e ele morreu na Páscoa exatamente por isso, porque já tinha uma simbologia, já tinha uma sombra no Antigo Testamento daquilo que ele seria. E Jesus, quando ele morreu, o sangue dele vertido por mim e por você, quando você aceita esse sangue do Cordeiro inocente, do Cordeiro Pascal, meu irmão, esse sangue protege a tua casa, protege a tua família, protege a tua vida. Esse sangue, ele é poderoso. Eu lembro de quando eu era criança, a gente cantava uns corinhos ainda da harpa. Não faz tanto assim não, viu? Faz muito mais para você. Faz tempo, eu sou jovem, tenho 30 anos só. Parece que tem mais porque tomou muito sol, né? Tá judiado. Amém. Muita maresia, né? Glória a Deus. Quando eu era criança, a gente cantava que há poder no sangue de Jesus. Quero o viciado largar o vício, há poder no sangue de Jesus. Quer você que está doente ser curado, há poder no sangue de Jesus. Naquele corinho a gente cantava assim: há poder no sangue de Jesus. Quer consolo? Há poder no sangue de Jesus. E o sangue de Jesus é o que nós precisamos mais nos lembrar hoje, nesse dia. A ceia do Senhor, ela tem uma essência. A essência dela é o memorial. Mas eu não vou avançar aqui não. Isso aqui a gente vai falar depois. Mas a ceia, ela é uma ordem que continuou até hoje. Jesus, quando ele estava na última ceia, ele falou assim: quando vocês fizerem isso que nós estamos fazendo hoje de novo, quando vocês cearem, eu quero que vocês peguem o pão e entendam que o pão é o corpo. Quero que vocês peguem o cálice e entendam que o cálice é o sangue.
que foi derramado por vocês. O pão que é partido agora na mesa é o meu corpo que é partido em favor de vocês, que é moído por causa de vocês. E Jesus então nos deixou essa ordem de continuarmos isso até hoje. E olha como é importante nós termos essa ordem sobre nós, porque lembrar daquilo que Jesus Cristo fez para nós nos leva de novo à essência daquilo que nós cremos, nos leva de novo para a base, para o principal fundamento daquilo que é a nossa fé, que é Jesus Cristo. Porque como eu falei aqui, o evangelho é simples, mas muita gente, de tanto que enfeitou, muitas das vezes esqueceram que Jesus Cristo é o Cordeiro e que Ele morreu por mim e por você. Nós vemos isso hoje. Muita gente colocando tanta coisa no evangelho, tanta coisa nas mensagens, que tirou Jesus do centro. Às vezes o homem vira o centro da mensagem, mas tudo é por Ele, para Ele e dele. Mas às vezes o homem vai no centro quando as pessoas até falam sobre Jesus, mas falam só em favor do homem. Não, Jesus ele morreu para que no final da história Ele ainda seja mais glorificado. E na verdade tudo gira em torno do Pai, tudo gira em torno dEle. Até o que Ele fez em meu favor, em seu favor, é para a glória dEle. Por isso nós estamos aqui. Vamos ler aqui a palavra do Senhor em 1 Coríntios, no capítulo 11. Quero ler do versículo 17 em diante. Nisto, porém, eu escrevo a vocês e não louvo vocês, porque vocês se ajuntam não para melhor e sim para pior. Porque antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vocês, quando vos reunis na igreja, e eu creio em parte. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que também há outro que se embriaga. Não tendes porventura casas para comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança, é o novo testamento, no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu os ordenarei quando for ter convosco. Glória a Deus. Já lemos aqui um devocional para hoje, né? Amém. A ceia, meus irmãos, ela expressa a bondade do Senhor. Porque Jesus ele nos chamou para sentar à mesa com Ele. E quando eu penso
no rei, nos chamando para sentar na mesa com ele, eu me lembro daquela passagem, onde o rei Davi pergunta se há alguém da casa de Saul que ele possa beneficiar, e encontram Mefibosete. E aí dizem assim: há um que é aleijado dos 2 pés, que talvez o Senhor possa assim dar a ele alguma coisa. Davi falou: chama esse homem. Quando chamou, falou assim: Mefibosete, é o seguinte, eu vou devolver para você todas as terras que eram de Saul. E aí quando eu devolver para você, eu vou colocar alguém para cuidar dessas terras, mas você vai se assentar na mesa comigo. Então Mefibosete, que era um homem deficiente, foi chamado para assentar na mesa, e ele comia todas as refeições junto com o rei, com o cara que era o mais importante daquela época. Isso é uma simbologia para nós também. Por quê? Porque nós, com a nossa deficiência espiritual, nós mesmo sendo miseráveis, mesmo sendo carentes da graça do Senhor, mesmo nós todos sendo pecadores, o Senhor nos chamou e falou assim: vocês vão se assentar numa mesa comigo. E a parte boa da mesa é que quando nós nos sentamos na mesa aqui, a nossa deficiência não aparece. Na mesa todo mundo fica igual, está todo mundo sentado. E aí Jesus, ele te leva para ser de novo semelhante a Ele, não igual, mas semelhante a Ele, por causa da obra de Jesus Cristo na cruz. O que Jesus fez na cruz nos torna de novo semelhante a Ele, diante de Deus. E Ele nos chamou para nos assentarmos nessa mesa. Ele nos chamou para tomar desse pão e comer desse cálice, e tomar desse cálice. E como na mesa todos são iguais, o apóstolo Paulo teve que trazer uma correção no meio daquela igreja de Corinto, porque ele estava vendo desigualdade ali no meio. O que ele percebeu é que na igreja estava tendo desigualdade. Os mais ricos chegavam com muita comida, e a impressão que dá pela carta que ele escreve aqui por esse trecho é que eles chegavam e colocavam a comida na mesa, e eles começavam a comer meio que separados dos mais pobres. E aí eles comiam tudo, o que eles mesmos levavam, e os irmãos mais pobres, se sobrasse uma migalha, talvez comeria. E aí Paulo falou assim: ei, por que está tendo divisão no dia que é para lembrar do corpo? Porque o corpo, ele está unido por juntas. O corpo místico de Cristo, ele está unido, então não pode haver divisões. Ele tem que haver, na verdade, é união. Tem que colar um osso no outro, meu irmão. Quando a Bíblia fala de aperfeiçoamento, lá em Efésios, que ele fala que nós somos aperfeiçoados no corpo para que todos possam exercer o ministério no Senhor. Essa palavra aperfeiçoamento fala de colar um osso no outro, que é catartismos. Fala de colar um osso no outro, ou seja, da igreja estar unida de verdade. Então o que o apóstolo Paulo viu ali é que tinha desigualdade no meio da ceia. Eles falaram assim: então, vocês estão sentando é só para comer, isso aí não é ceia nada. Porque é aqui no ambiente de ceia, no ambiente de mesa, que vem os meninos do Moriá, que estão sendo curados, e come junto com o pastor, com o empresário, come junto com o cara que é funcionário. Por quê? Porque aqui, passou daquela porta ali, meu irmão. E na verdade no corpo de Cristo não precisa nem passar da porta ou sair, não é o templo, mas no corpo de Cristo só temos funções diferentes, mas nós diante do Senhor somos todos do mesmo valor. O mesmo sangue que foi derramado por mim, foi derramado por você também. E a igreja do Senhor, ela está crescendo nisso, ela está tendo essa consciência, e hoje por isso que a igreja está sendo menos manipulada do que antes. Estava conversando isso com os amigos meus ontem, com o Alex, né, Alex? A gente estava falando sobre isso, que a igreja ela não é mais manipulada por homens. Por quê? Porque ela entendeu que um pastor ele não está exercendo uma autoridade sobre a igreja, ele está exercendo uma autoridade em favor dela. Que um pastor ele está ali para servir, ele não é maior do que o outro irmão.
que ele está ali na verdade para lavar os pés, meu irmão, porque ele amadureceu. Porque ele cresceu, ele é capaz de lavar e enxugar os pés de todo mundo, porque ele entendeu. E o modelo de humildade para nós é Jesus, meu irmão. Sendo Deus se fez homem, e sendo homem se fez maldito para que você fosse bendito, se fez pobre para que você fosse rico, se fez miserável para que você fosse abençoado. Ele é para nós o modelo, e nós como pastores, como servos, como ministros na casa do Senhor, nós temos que entender que Ele é o exemplo de humildade. Aquele que lava os pés e fala assim, se alguém quiser ser maior no reino, vai ter que ser o menor. Ele nos ensinou uma lição muito importante, que nós que queremos sim exercer o ministério na casa do Senhor, nós temos que entender que nós estamos aqui para servir. Nós estamos aqui mesmo para lavar os pés, meu irmão. Então nós não fomos chamados para governar a casa do Senhor como cabeça do corpo. O corpo de Cristo já tem um cabeça. A igreja já tem um cabeça, o cabeça é Jesus. E nós pastores, nós somos parte do corpo, que ajuda os nossos irmãos a crescer. Então não há desigualdade aqui no nosso meio, meu irmão. E a igreja crescendo nessa consciência, pode ter certeza que cada vez mais haverá menos desigualdade. Inclusive desigualdade social, inclusive desigualdade no ministério. Por quê? Porque à medida que uma igreja amadurece, ela vai crescendo naquilo que Deus chamou ela para fazer, e ela vai sempre desenvolvendo o outro irmão. Aquele irmão que cresceu no seu profissional, na sua vida financeira, ele chega para o irmão mais novo, que está aprendendo, e fala assim, ei, como é que está aí? Está difícil. Cara, tenta isso, faz assim. Sabe, ele dá tipo um coach, né? Só que não. A gente, né? Mas assim, ele chega e dá um treinamento pro irmão. Ele chega e fala pro irmão assim, ei, você já pensou nisso? Cara, você já pensou em organizar isso? Porque o corpo de Cristo, meu irmão, ele é feito, ele é criado por Deus, esse corpo místico que é a igreja, ela é feita exatamente para tratar a desigualdade social. Lógico que tem um propósito principal, mas quando a igreja de Cristo funciona como ela deve funcionar, ela trata essa desigualdade, e dentro do corpo, todos só vão fazer funções diferentes, mas diante do Senhor vai ter sempre o mesmo valor. E por isso que alguns irmãos vão ajudar o outro a crescer naquilo que ele ainda não cresceu. Tem coisas que eu carrego que eu posso abençoar vocês, mas tem coisa que você carrega que você vai poder me abençoar. Tem coisa que eu trago aqui e sirvo vocês pregando, que talvez desperte você para alguma coisa, mas tem coisa que eu não carrego, o Benê carrega. Outra coisa o Eudes está carregando, e outra coisa você está carregando, meu irmão. Por isso que o cordeiro, ele tinha que ser compartilhado, porque cada um tem uma parte do cordeiro aí, meu irmão. E nós precisamos viver a plenitude de Deus, e a plenitude de Deus está ligada em viver como corpo de Cristo. Se você quiser viver a plenitude de Deus, você precisa viver como igreja, como corpo do Senhor, buscando essa igualdade diante de Deus. O que nós vamos ver é que Deus às vezes trata uma pessoa diferente da outra, mas não é porque Deus faz acepção de pessoas, a Bíblia diz que Ele não faz. Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele faz acepção de atitudes. Quando Ele olha para você e vê uma atitude que, como do rei Davi, por exemplo, que todo mundo estava... Quem tinha alguma coisa pronta fazia nas calças, quando o Golias começou a falar. Falou assim, ei, tem homem aí? Aí os caras falavam assim, não, deixa eles falar, que falar não ofende, né? Não dói, né? Não machuca. Aí o soldado, em vez de falar assim, eu vou me levantar e vou batalhar, eles encorajavam um ao outro, falando assim, viu, fica tranquilo, fica em paz, deixa ele falar que não tem problema. E Golias todo dia afrontando, aí Davi fala assim, o que esse incircunciso está pensando que ele é, para falar desse jeito com o exército do Deus vivo? Quando Deus olha para Davi fazendo isso, ele fala assim, achei um homem segundo o meu coração. Porque ele entendeu. Então, Deus amava mais Davi do que Saul? Não, ele amava as atitudes. Então entenda, se há alguma vez alguma diferença aqui no meio, é porque talvez o seu irmão teve uma atitude que você ainda não teve. Se Deus parece que tem um pouco mais de carinho com o seu irmão do que com você, é porque ele está tendo alguma atitude que você ainda não tem. Então cola nesse irmão, meu irmão. Não fica com inveja dele não. Cola nele e fala assim, ei, me ensina aí, cara, o que você está fazendo para agradar o pai?
E não que um vai copiar o outro, porque como eu falei, cada parte vai fazer uma coisa no corpo, mas a essência é amar ao Pai sobre todas as coisas. Então o seu irmão vem e te edifica e fala assim: cara, eu sou apaixonado por ele, só isso. Aumenta o seu nível de amor aí. Tenho certeza que Deus vai também te tratar de uma forma diferente. Quanto mais a sua atitude for para agradar a Deus, para louvar a Deus, para glorificar o nome dEle, mais Ele vai te tratar de uma forma especial. Tenho certeza disso. Parece que não, né? Mas por um ponto de vista, o reino de Deus não é por meritocracia, né? Porque o que entra às 9 da manhã recebe o mesmo salário daquele que entrou às 3 da tarde. Mas por outro lado, Deus deu a cada um a quantidade de dons e de talentos conforme a capacidade de cada um deles. Então cada pessoa tem uma capacidade, e o Senhor está respondendo a essa capacidade. A ceia do Senhor, ela é uma aliança do grande com o pequeno. Quando Abraão foi lutar contra Quedorlaomer, acho que é assim que fala, Quedorlaomer, ele foi lutar contra aquele rei que tinha tomado Ló, na guerra dos 5 reis contra 4. Abraão foi e levou prisioneiro um parente de Abraão, um dos reis que estavam lutando, dos 5 reis contra 4, ele levou Ló, que era parente de Abraão, prisioneiro. Eles tinham ganhado uma guerra. Abraão falou assim: peraí, meu sobrinho não, eu vou lá resgatar esse menino aí. Abraão não era rei, não era nada. Ele levantou 300 homens do exército dele, dos funcionários dele que eram preparados para a guerra, e falou assim: vai lá e resgata o menino para mim. Quando Abraão foi para a guerra, ele venceu aquele rei e trouxe de volta tanto os prisioneiros quanto os despojos. Aí ele encontrou com outro rei, o rei de Salém, que lá em Hebreus é comparado a Jesus Cristo, que é o rei Melquisedeque. E aí quando Melquisedeque encontrou com Abraão, ele entregou o que para Abraão? Pão e vinho. Era um rei abençoando um homem que não era rei. Era o maior abençoando o menor. Era o símbolo de Jesus abençoando o homem. E sabe o que é pão e vinho? Nesse episódio, é uma aliança. É uma aliança dizendo: tudo que é meu é seu. Tudo que é seu é meu também. Agora eu pergunto para você: se Jesus chega para você e fala assim, tudo que é meu é seu, o Pai chega para você e fala assim, tudo que é meu é seu também, você vai falar o que para ele? Você vai falar: tudo que é meu é seu também. Meu irmão, o que você podia dar para ele? O que nós podemos dar para o Deus que tem tudo? A ceia do Senhor é o rei abençoando o homem, é o rei dos reis abençoando você. A ceia do Senhor é chamando você para se assentar no lugar de filho na mesa, porque ele falou para o filho que ficou em casa: meu filho, você não me conhece, cara. Do filho pródigo saiu, quando ele voltou, o outro filho foi reclamar, ele falou assim: filho, tudo que é meu é seu. Então se Jesus Cristo está te chamando para sentar na mesa com Ele, é porque Ele está declarando para você: ei filho, entenda a sua identidade em mim, você é meu filho, tudo que é meu é seu. Você não é só servo, você não trabalha por salário, você trabalha por herança. Você não trabalha por salário, você trabalha por uma herança, e uma herança eterna no Senhor. A ceia do Senhor, ela está no tempo, passado, presente e futuro. Passado porque é um memorial. Quando nós ceiamos, nós temos que lembrar da morte do Senhor, por aquilo que Ele fez na cruz. A ceia do Senhor, ela é presente, porque ela é comunhão hoje com Ele. E a ceia do Senhor, ela é futuro, porque ela já faz uma sombra daquilo que nós vamos fazer lá na eternidade. Porque um dia nós vamos nos assentar à mesa do Cordeiro e celebrar umas bodas ali, e nós vamos sentar na mesa com Ele, e nós vamos comer junto com Ele lá na eternidade, meu irmão, naquele lugar de glória. Então, quando você pega a ceia, você lembra do seu passado, você faz ainda também, você lembra daquilo que Jesus fez no passado, mas você faz também uma comunhão com Ele hoje, e ainda
você ganha de presente a esperança daquilo que você vai viver um dia lá na glória. Então hoje, quando você tomar o pão, quando você tomar o cálice, meu irmão, pense nessas coisas. Aqui é uma igreja que, eu gosto muito disso, gente, que desde quando a Melissa nasceu, na verdade desde quando ela estava na barriga, a Pri já ministrava a ceia para ela, porque a Pri falava assim: olha filha, eu como muita coisa de vitamina, eu como salada, eu como arroz, feijão, sustância, para te deixar forte, mas não tem nada mais importante do que isso que eu estou te dando agora. E ela comia do pão e bebia do cálice, e a Pri ministrava isso para a Melissa. Quando a Melissa nasceu, eu passava a farinha do pão assim na boca dela e dava uma gotinha do cálice. Mas desde pequena, dando a ela o entendimento, falava: filha, isso aqui é o corpo, isso aqui é o sangue de Jesus, Ele morreu por você. Vou tomar emprestado aqui uma coisa que eu ouvi do Luiz Hermínio uma vez. Ele falou assim: tem gente que escandaliza quando a gente dá ceia para as crianças, mas o islamismo está dando arma para as crianças deles. Então nós vamos dar ceia para as nossas também. Eu tenho certeza que se viesse uma criança para sentar na mesa com Jesus, ele não ia falar assim: manda para a escolinha. Jesus ia falar assim: deixa vir os pequeninos, senta aqui, e eles vão comer primeiro ainda. Então hoje, pai, mãe que está aqui hoje, você vai entregar a ceia para o seu filho, como a gente faz toda a ceia, mas quando você entregar hoje, ministra essa ceia na vida dele e fala assim: filho, esse é o corpo, filho, esse é o sangue. Isso aqui não é pão e não é suco, isso aqui é para você vida, e a vida em abundância que Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário por você, filho. Ministra isso na vida do seu filho, porque seu filho vai crescer apaixonado por Jesus. Você vai transferir para ele o incêndio que há no seu coração, a paixão que há no seu coração por Jesus Cristo. Agora o apóstolo Paulo, ele não podia louvar, não podia elogiar aquela igreja, porque aquela igreja ela estava sentando na mesa, mas não estava lembrando mais da ceia, cara. Ela se sentava só para comer, ela não lembrava de Jesus, não lembrava do irmão, não lembrava de nada. Era só uma oportunidade de uma refeição de novo. Não é esse o propósito. Não pode tornar para nós como um ritual religioso. Tem que ser para nós uma renovação de aliança com o nosso noivo. Tem que ser para nós mais um momento de comunhão com o nosso noivo. Tem que ser para nós um momento muito, mas muito emocionante, porque nós vamos lembrar daquilo que Ele fez por nós, meu irmão. Hoje eu quero fazer isso aqui com vocês. Nós vamos fazer juntos aqui nós vamos nos lembrar do dia em que Jesus Cristo morreu por nós. Nós vamos lembrar de todo o sacrifício dele naquela cruz, por mim e por você. Eu tenho certeza que você vai sair daqui muito mais apaixonado por ele. Sabe por quê, meu irmão? Porque o Evangelho, você pode caminhar 30 anos como eu caminho dentro do Evangelho, quando alguém fala de novo para você da mensagem da cruz, vai te emocionar de novo, cara. E se não te emocionar, meu irmão, você precisa orar. Se você ouvir de novo sobre Jesus Cristo, se você vai lá e assiste um filme como Paixão de Cristo, e você não se emocionar com aquilo que Ele fez por você, meu irmão, a gente precisa ver o que está acontecendo. Porque esse momento, quando nós nos lembramos daquilo que Ele fez por nós, a tendência, o ideal, o que deve acontecer, é que o nosso coração de novo ele inflame de amor por Jesus, ele queime de amor por Jesus novamente. Meu irmão, Jesus Cristo, Ele habilitou a igreja para ser o corpo dele místico nessa terra. Ou seja, aquilo que Jesus fez na terra quando Ele esteve aqui, quando Ele tinha um corpo, porque Ele estava encarnado em Jesus, quando Cristo encarnou em Jesus, Ele podia fazer porque Ele tinha um corpo. E Ele fez tudo o que fez. Mas quando Ele partiu para o Pai, Ele foi dando para nós algumas instruções e alguns sinais de que nós somos agora o corpo dele. Por isso Ele disse: aqueles que creem em mim farão as mesmas obras que eu fiz e farão obras maiores ainda.
Então quando você pega o corpo de Cristo, o pão, e você entende que aquilo é o corpo de Cristo, nós precisamos discernir também esse corpo místico do Senhor, que é a igreja. Está completamente ligado, meu irmão, porque a ceia não é comunhão só com o Pai, com Jesus, a ceia é comunhão uns com os outros, porque é o lugar da mesa. E olha, tem uma coisa que eu gosto muito de mesa, gente. Eu sempre procuro ter mesa com os meus irmãos, porque eu sei que é na mesa que a gente cresce em amor e cresce em comunhão. Hoje em dia, a família na hora da refeição, vai um para o sofá, o outro fica na mesa, um janta às 7, outro janta às 8, outro janta às 9. E a gente tem um costume muito feio hoje, que a gente senta na mesa e fica com o celular na mão. Meu irmão, valorize a mesa na sua casa. A mesa tem uma importância muito grande. Tem comunhão, tem serviço. Na mesa tem muita coisa, gente. Na mesa tem muitos princípios. Jesus fazia questão de mesa. Jesus chamava os seus para a mesa. Então, meu irmão, quando você sair daqui hoje, e na verdade aqui no culto mesmo, nós já vamos ter uma oportunidade aqui de ter mesa aqui, depois da ceia ainda. Mas quando você sair daqui e for para sua casa depois, meu irmão, perca esse costume em nome de Jesus. Vamos vencer isso juntos em nome de Jesus. Porque eu mesmo me vejo pegando o celular na hora da refeição. Na hora que você for sentar para comer, tira o celular de perto, coloca longe da mesa para não correr o risco de pegar ele, porque a gente tem esse vício de bater a mão, pegar no bolso e ver se tem mensagem. Coloca ele longe, se assenta na mesa com a sua família e conversa. Diálogo, amizade, amor, companheirismo, concordância. Todas essas coisas são geradas na mesa, meu irmão. Então quando nós estamos nessa mesa aqui, nós vamos gerar isso com os nossos irmãos aqui hoje. Por isso a gente discerne o corpo de Cristo, não só o corpo dele que foi moído lá há 2000 anos atrás, mas a gente discerne o corpo de Cristo místico, que é a igreja do Senhor. Então hoje, quando você toma da ceia, você entende o lugar do seu irmão no corpo, e você entende o seu lugar no corpo, você entende o outro irmão, e você fala assim: ah, tá tudo bem. De fato, nós estamos alinhados com o Senhor.